Estamos acostumados a ver as atrizes da Era de Ouro como bonecas de porcelana perfeitas, temendo cada ruga a mais. Mas imagine uma mulher a quem os produtores influentes diziam na cara: "Você é feia demais. Seu rosto não pega a luz. Parece uma empregada que roubou a prataria." Qualquer outra teria corrido para um cirurgião plástico. Mas Anna Magnani transformou suas olheiras, sua voz rouca e sua fúria animal e desnudada em uma arma de destruição em massa. Ela destruiu fisicamente o cinema glamuroso, sobreviveu à traição mais pública e cruel do século por parte do próprio marido e proibia maquiadores de esconder suas rugas, afirmando que pagou por elas com sangue. Hoje, vamos dissecar a anatomia da mulher que recusou ser desejada para se tornar imortal e descobrir por que ser verdadeiramente viva é sempre uma sentença de solidão. 10 segundos. Foi o tempo que uma mulher, correndo atrás de um caminhão nas pedras de Roma, precisou para matar o velho cinema. No momento em que caiu no asfalto, as divas glamourosas de Hollywood de repente pareciam bonecas falsas. Ela não apenas interpretou a morte, ela destruiu o próprio conceito de atriz bonita. Em um mundo obcecado por mentiras bonitas, Anna Magnani se tornou a verdade feia que era impossível ignorar. Você clicou neste vídeo porque sente: os padrões modernos de beleza e sucesso sufocam. Dizem para você: seja a melhor versão de si mesmo. Veremos por que sua fúria na tela assustava os homens até os ossos. Porque não era atuação, era uma ameaça real. E o mais importante, entenderemos por que, no final da vida, ela ficou em completo isolamento, provando um teorema assustador. Ser verdadeira significa ser incômoda para todos. Revirei dezenas de entrevistas, gravações de arquivo e memórias de contemporâneos para encontrar aqueles detalhes que os biógrafos geralmente silenciam. Esqueça a imagem da italiana alegre com um prato de macarrão. Diante de nós está uma tragédia de proporções antigas. A história de Anna Magnani é um manual de sobrevivência em um mundo que não quer ver você como realmente é. E ela começa não no tapete vermelho, mas no momento em que o velho mundo desabou. Ato 1. A morte do telefone branco. Para entender a magnitude de Anna Magnani, é preciso primeiro entender o que ela destruiu. Não se constrói algo novo sem demolir o velho. No caso de Magnani, esse prédio antigo era um gênero inteiro, uma era de mentiras chamada cinema dos telefones brancos. Imagine a Itália sob Mussolini. Nas ruas, camisas negras, medo, pobreza e uma guerra iminente. Mas ao entrar no cinema, o espectador italiano era transportado para uma alucinação estéril e vazia. Na tela, reinavam os telefones brancos, melodramas sentimentais ambientados em apartamentos luxuosos, com mulheres em sedosos hobbies e homens galantes, onde o maior problema era um mal-entendido amoroso. Era uma anestesia. O regime usava o cinema para convencer a nação. Vivemos no paraíso. A mulher nesse mundo era uma função decorativa. Devia ser uma boneca de porcelana, submissa, etérea, com um penteado perfeito que não se desmanchava nem em meio a uma crise. Anna Magnani era a antítese desse mundo. Ela era uma afronta física à estética do fascismo. Diziam isso na cara dela. No início da carreira, diretores a olhavam com desdém. Ela era baixa demais, morena demais, tinha olheiras grandes demais, e aquela voz, rouca, um riso plebeu que soava como metal arranhando vidro. Um produtor famoso lhe disse: "Ana, você nunca será uma estrela. Seu rosto não capta a luz. Você parece uma empregada que acabou de roubar a prataria." Ela não se encaixava nos padrões. Mas foi exatamente essa inadequação que se tornou a dinamite sob o alicerce do velho cinema. Magnani não tentava se encaixar no mundo dos telefones brancos. Ela esperava o momento de quebrar esse telefone na parede. O momento da verdade chegou em 1945.
O diretor Roberto Rossellini, com quem Magnani teve um romance tempestuoso, estava filmando Roma, Cidade Aberta. Não era uma produção normal. A película era roubada ou comprada no mercado negro. Filmavam nas ruas porque o estúdio Cinecittà estava destruído pelos bombardeios. A iluminação era improvisada. O roteiro exigia que Magnani interpretasse Pina, uma mulher grávida do povo, noiva do resistente Francesco, cena-chave do filme. Os alemães fazem uma batida. Francesco é preso e jogado em um caminhão. Pina vê isso. Pelos padrões do velho cinema, a heroína deveria erguer as mãos de forma elegante, derramar uma lágrima estética e desmaiar nos braços das amigas, ou recitar um monólogo pomposo sobre liberdade. Magnani fez o que seu instinto animal ditou, como uma fera a quem arrancam o filhote. Ela se lançou da multidão. Ela correu. Essa corrida entrou para todos os manuais de cinema. Mas vamos ser honestos. Não foi uma corrida bonita. Foi assustador. Ela corria pesadamente, desajeitada, empurrando soldados alemães. Seus cabelos se despenteavam, as meias caíam, o rosto se contorcia em uma expressão de terror absoluto, animal. Ela gritava, Francesco, Francesco, como se estivessem arrancando suas entranhas. E então, uma rajada de metralhadora. Magnani cai no asfalto. E aqui acontece o mais importante. Ela não cai como uma prima-dona teatral, espalhando o vestido de forma elegante. Ela cai como um saco, pesadamente, surdamente, sem beleza. Sua saia se levanta, revelando as pernas, não para seduzir, mas na impotência da morte. A câmera não desvia o olhar. Vemos ela deitada no pavimento sujo de Roma, e nesse quadro não há um grama de grandiosidade, apenas poeira, sangue e a futilidade do assassinato. Nesse momento, ao olhar para a morta Pina, o espectador entendeu. Telefones brancos não funcionam mais. Não dá para assistir a bonecas maquiadas sofrendo por uma unha quebrada depois disso. Magnani mostrou ao mundo uma nova verdade do corpo. Ela legalizou o suor, a sujeira, a respiração pesada e a fúria. Ela mostrou que a mulher no cinema pode ser não um objeto de desejo, mas um sujeito da história, mesmo que essa história dure apenas alguns segundos antes da morte. O efeito foi como uma explosão nuclear na cultura. Quando o filme foi lançado, espectadores nos cinemas desmaiavam, não por efeitos especiais, mas por reconhecimento. Eles viam a si mesmos na tela. Magnani não interpretava um papel. Ela era um canal da dor coletiva de uma nação que acabara de passar pela guerra. Críticos mais tarde chamariam isso de neorrealismo. Mas para Ana, era pessoal. Naquela cena, ela não estava apenas correndo atrás do caminhão. Ela corria de seu passado, de todos aqueles produtores que a chamavam de feia. Com sua morte na tela, ela provou que a vida não é seda e champanhe. A vida é sangue no asfalto. Ela destruiu o mito de que uma atriz precisa ser bonita para ser amada. Ela provou o contrário. Para ser verdadeiramente amada, você precisa ser tão viva que chega a doer olhar. Ato 2. Anatomia da rejeição. Se a cena em Roma, Cidade Aberta, foi o nascimento público de Ana como atriz, o que vamos discutir agora é sua morte privada como pessoa, que acontecia repetidamente. Estamos acostumados a chamar Ana Magnani de loba. Esse termo é frequentemente usado por críticos de cinema para descrever seu temperamento feroz, sua capacidade de lutar por seus personagens, sua voz rouca. Mas lembremos da biologia. Um lobo só se torna agressivo em duas situações: quando está faminto ou encurralado. A vida inteira de Ana Magnani foi a de um ser encurralado desde o nascimento. Seu talento não era um dom divino, era uma patologia, um efeito colateral de um buraco monstruoso no peito, do tamanho daquela mesma Roma que ela tanto amava. Todo psicólogo sabe. O caráter se forma até os 5 anos. Nesses anos, Ana aprendeu uma lição que se tornou o roteiro de sua vida.
Você é dispensável. Ela nasceu ilegítima. Na Itália católica do início do século XX, isso não era apenas um status social. Era uma marca. Você é um erro. Você é um pecado. Seu pai desapareceu antes mesmo de seu primeiro choro. A vida toda ela buscaria seus rastros, e quando, já adulta, o encontrasse, ele fecharia a porta em sua cara. Mas a verdadeira tragédia não estava no pai. A verdadeira tragédia tinha nome: Marina. Sua mãe, Marina Magnani, fez algo que Ana não conseguiu perdoar até o túmulo. Ela foi embora. Casou-se com um austríaco rico e se mudou para Alexandria, no Egito, deixando a pequena Ana aos cuidados da avó nos subúrbios de Roma. Imagine essa cena. Não uma cena de filme, mas real. Uma menina pequena vê a pessoa mais importante de seu universo arrumando as malas. A mãe escolhe uma nova vida, novo conforto, um novo homem. E nessa nova vida, não há espaço para Ana. Ana é a bagagem velha, cara demais para ser transportada. O Egito tornou-se para Magnani o símbolo do paraíso perdido. Na adolescência, ela fez uma tentativa desesperada de recuperar o amor. Foi para Alexandria encontrar a mãe. Ela pensou que seria um reencontro. Esperava abraços, lágrimas, arrependimento. A realidade a atingiu como um tapa. Marina recebeu a filha friamente, como uma parente distante que chegou em má hora. Ela tinha sua própria família, suas festas, seu mundo. Ana era um elemento estranho ali, desajeitada, barulhenta, muito romana para a sociedade refinada da mãe. Ela voltou para Roma não apenas rejeitada. Ela voltou com a clara compreensão: o amor não existe. Só existe poder. Foi ali, no caminho do Egito para a Itália, que a menina morreu e a atriz nasceu. Magnani entendeu algo terrível. Se você for quieta, será esquecida. Se você pedir, será recusada. Se mostrar fraqueza, será destruída. Ela desenvolveu uma estratégia que se tornou sua marca registrada na vida e no cinema: agressão preventiva. Decidiu ser tão barulhenta, tão visível, tão insuportável, que o mundo simplesmente não poderia ignorá-la. Sua lendária naturalidade não era liberdade. Era uma armadura protetora, porque ela gritava na tela de forma que congelava o sangue dos espectadores, porque, subconscientemente, ela ainda gritava para aquela mãe que partia: olhe para mim, eu estou aqui, eu existo. Ela preenchia todo o espaço ao seu redor. Nos relacionamentos com homens, ela era uma tirana. Sufocava-os com seu cuidado, seu ciúme, seus escândalos. Não era a paixão de uma mulher adulta. Era o pânico de uma criança que se agarra à perna de um adulto que está partindo, para não ser abandonada novamente. Ela vingava-se de cada homem por seu pai e exigia de cada parceiro aquele amor incondicional que a mãe não deu. Claro, ninguém conseguia suportar essa pressão. E quando eles partiam, ela sentia uma satisfação sombria. Eu já sabia. Todos vão embora. Esse é o segredo de sua genialidade, que as atrizes modernas não conseguem replicar. Quando atrizes modernas interpretam drama, elas representam a dor. Elas usam a técnica da memória emocional. Ana Magnani não usava técnica. Ela simplesmente abria as comportas. Ela sabia tudo sobre humilhação. Sabia como era ser vista como segunda categoria. Sabia que seu rosto era errado, o nariz longo, o corpo atarracado. E em vez de esconder isso, ela jogava isso na cara do público com desafio: sim, eu sou assim, e vocês vão olhar para mim. Ela transformou seu trauma em combustível. Em cada um de seus personagens, seja Pina de Roma, Madalena de A Mais Bela, ou Mama de Mama Roma, vemos essa luta desesperada por dignidade. Suas heroínas são sempre mulheres à beira, mulheres que a vida chuta, mas que se levantam e cospem de volta. Isso não era atuação. Era terapia ao vivo.
A câmera se tornou para ela aquela mãe ideal, que nunca pisca e olha apenas para ela. Somente diante da lente ela se sentia segura, porque enquanto a câmera estivesse funcionando, ela era o centro do universo. É por isso que ela temia tanto a velhice e a perda de popularidade. Para ela, isso não significava apenas perder o emprego. Significava voltar a ser aquela menininha deixada com a avó. Ser esquecida pelo público era equivalente à morte para Magnani. Essa vulnerabilidade profunda e sangrenta a tornava um monstro na vida, mas uma deusa na tela. O público sentia na pele. Aqui não há falsidade, porque não se pode interpretar tal dor se não a carrega dentro de si todos os dias, como uma arma carregada. Mas o que acontece quando essa força indomável, traumatizada e absolutamente fora do padrão, se choca com a mais dura máquina de fabricar ilusões do mundo? O que acontece quando a loba romana encontra Hollywood? Ato 3. A anomalia de Hollywood. Meados dos anos 50. Hollywood não é apenas um ponto no mapa. É uma sala de cirurgia estéril para remover imperfeições humanas. É a era do Technicolor, onde a grama é mais verde que na vida real e os dentes mais brancos do que a natureza permite. No trono estão deusas, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, mulheres flor, mulheres estatueta, criadas para serem admiradas, salvas, para embelezar a vida dos homens. E nesse santuário reluzente, irrompe Anna Magnani. Sua entrada no cinema americano foi como soltar um urso selvagem em um baile de gala. Não era apenas uma diferença cultural. Era um conflito biológico. O sistema de estrelas de Hollywood se baseava no controle total. Os estúdios decidiam com quem as atrizes deveriam se casar, como se vestir e o que dizer. Mas Magnani era uma força indomável. Ela não falava inglês, desprezava espartilhos e dietas, usava olheiras como pintura de guerra. Ela deveria fracassar. Segundo todas as regras do marketing, o público americano, acostumado a algodão doce, deveria rejeitar esse pedaço de carne crua. Mas o inexplicável aconteceu. A América se apaixonou, e não era amor pelo belo, era amor pelo que faltava em seu paraíso de plástico, o cheiro da vida real. O dramaturgo Tennessee Williams, o principal patologista das almas humanas da época, escreveu a peça A Rosa Tatuada, especialmente para ela. Ele via nela algo que faltava nas atrizes americanas: a capacidade de existir à beira de um colapso nervoso sem teatralidade. Williams a chamava de fera rara que se recusa a viver em uma jaula. 1956. Cerimônia do Oscar. O mundo inteiro acompanha quem receberá a cobiçada estatueta. A competição é insana. Mas quando o apresentador Jerry Lewis anuncia a vencedora na categoria Melhor Atriz, Anna Magnani por A Rosa Tatuada, o auditório explode. E no palco, vazio. Ela não estava lá. Magnani não foi a Los Angeles. Ela ficou em Roma. Foi um tapa sem precedentes na cara da indústria da vaidade. Todas as atrizes do mundo matariam por esse momento de triunfo, pela chance de agradecer à mãe, ao pai e ao produtor no palco. Magnani preferiu ficar em casa com seu cachorro doente e sua solidão. Ela soube da vitória às 5:30 da manhã, horário de Roma. Um jornalista americano ligou para ela. A reação de Magnani é a essência de seu caráter. Ela não gritou de alegria. Ela começou a xingar. Achou que era uma brincadeira cruel. Como você se atreve a brincar assim comigo? Gritava ela ao telefone, pronta para jogá-lo contra a parede. Ela precisou de alguns minutos e da confirmação dos amigos para acreditar. Por que ela não foi? A versão oficial: medo de voar. A razão real: medo de ser rejeitada. Seu roteiro interno de fracasso era tão forte que ela tinha certeza. Não receberia o prêmio. Não queria estar na plateia e ver outra, bonita, americana perfeita ganhar. Preferiu se esconder.
Esse Oscar se tornou histórico não porque ela o ganhou, mas pelo que ela ganhou. Ela interpretou Serafina Del Rose, uma viúva enlouquecida pela dor e insatisfação sexual. Ela andava pela tela despenteada, em uma camisola suada, gritava, brigava. Era a anti-Marilyn Monroe. Se Monroe vendia a promessa do sexo, Magnani mostrava as consequências da paixão. Ela mostrou que o amor não é um beijo ao pôr do sol, mas sujeira, dor, ciúme e peso físico. Anna Magnani se tornou a primeira italiana a ganhar um Oscar. Mas sua vitória significava algo maior. Ela criou um precedente. Caráter é mais importante que beleza. Ela fez Hollywood reconhecer que uma mulher pode ser envelhecida, cansada, rude, e ainda assim ser o centro das atenções. Ela mostrou que a sexualidade não vive em proporções ideais. A sexualidade vive na energia. Em uma das entrevistas da época, ela disse: "Eu não sou atriz. Sou uma mulher que vive seus papéis." Os críticos americanos ficaram chocados. Estavam acostumados ao método, às escolas de atuação, à técnica. E então veio uma mulher que simplesmente cortava suas veias diante da câmera, metaforicamente, e às vezes parecia que literalmente, e permitia que o público visse o sangue. Hollywood tentou domesticá-la. Ofereceram contratos, dinheiro, mansões. Mas ela voltou para Roma. Ela sabia. Em Hollywood, se tornaria um animal exótico em um zoológico. Mas ela precisava de liberdade. Precisava de suas ruas romanas, seus gatos, sua vida real. Ela partiu como vencedora, deixando a América perplexa. Provou que é possível quebrar todas as regras do jogo, não aprender o idioma, não comparecer à premiação, e ainda assim, fazer o mundo se curvar. Porque a verdade é o único idioma que dispensa tradução. Mas essa vitória profissional tinha um lado sombrio. Quanto mais ela subia como atriz, mais sua vida pessoal desmoronava. Seu sucesso assustava os homens, sua força os castrava. E a batalha mais terrível a aguardava não em Hollywood, mas em casa, na Itália. Uma batalha onde usaram a arma mais vil contra ela, outra mulher, que era seu completo oposto. Essa história de traição se tornou o escândalo mais estrondoso do século, e foi ela que finalmente transformou Magnani de atriz em mito trágico. Ato 4. Amor como campo de batalha. Você acha que sabe o que é um triângulo amoroso? Esqueça tudo o que viu em melodramas. O que aconteceu entre Anna Magnani, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman não é fofoca de salão. Foi uma guerra antiga, onde câmeras substituíram espadas e vulcões ativos foram o campo de batalha. Esta é a história de como a maior atriz da Itália enfrentou o pior pesadelo de qualquer mulher: ser trocada por uma versão mais jovem, mais bonita e mais adequada. Roberto Rossellini e Anna Magnani não eram apenas amantes, eram o rei e a rainha de Roma. O relacionamento deles era como uma erupção constante. Quebravam pratos em restaurantes, gritavam um com o outro nos sets e faziam as pazes com a mesma intensidade com que brigavam. Era uma união de iguais, união de terra e fogo. Mas Rossellini era diretor, e diretores sempre buscam uma nova musa. E então surge Ingrid Bergman, a superestrela sueca, ícone de Hollywood, a personificação do frio nórdico, elegância e perfeição absoluta. Ela escreve a Rossellini uma carta famosa. Se você precisa de uma atriz que fala inglês muito bem, ainda não esqueceu o alemão, entende um pouco de francês e em italiano só sabe dizer: "Te amo, estou pronta para ir." Para Magnani, essa carta foi uma sentença de morte. Mas o golpe foi duplo. Rossellini não apenas foi para outra mulher, ele deu a ela o papel. Ele estava preparando o filme Stromboli, Terra de Deus. O roteiro foi escrito para Magnani. Deveria ser a história de uma mulher forte e terrena em condições adversas. Dar esse papel à refinada Bergman
Não foi apenas traição, foi uma traição profissional. Era como dizer a Ana: sua sinceridade não é mais necessária. Eu preciso de uma imagem bonita. Qualquer outra mulher no lugar de Ana teria quebrado. Teria se retirado, definhado em mansões vazias. Mas estamos falando de Magnani. Sua dor se transformou instantaneamente em ação. Ela decide filmar seu próprio filme. Começa, possivelmente, a competição mais insana da história do cinema, que a imprensa chamou de Guerra dos Vulcões. Rossellini com Bergman vão para a ilha de Stromboli filmar sua obra-prima. Magnani reúne uma equipe, encontra o diretor William Dieterle e vai para a ilha vizinha, Vulcano, para filmar um filme com um título sugestivo: Vulcão. Imagine essa cena surreal. 2 acampamentos de filmagem à vista um do outro. Em uma ilha, o traidor e sua nova musa. Na outra, a fúria abandonada, trabalhando com a obsessão de uma maníaca. Magnani filmava em condições desumanas: calor, cheiro de enxofre, rochas afiadas. Ela carregava pedras, mergulhava no mar, machucava os pés até sangrar. Queria provar a Rossellini uma coisa: sua sueca nunca será tão autêntica quanto eu. Ela vai atuar o sofrimento, enquanto eu o vivo agora mesmo. Os jornalistas enlouqueciam. Era o primeiro reality show em escala mundial. A Itália se dividiu em 2 campos. As pessoas comuns estavam com Ana. Ela era uma de nós. Traída, magoada, mas orgulhosa. Bergman era vista como uma invasora, uma ladra de maridos alheios. Além disso, Bergman também era casada, o que causou um escândalo monumental. Magnani usou as filmagens como um exorcismo. Cada cena do filme Vulcão estava impregnada de seu ódio e tristeza pessoais. Ela não interpretava uma heroína traída. Ela documentava sua própria agonia. Na bilheteira, honestamente, ambos os filmes não se tornaram obras-primas. Stromboli será reconhecido como clássico mais tarde, enquanto Vulcão permanecerá mais como uma curiosidade histórica. Mas na guerra psicológica, Magnani venceu. Por quê? Porque ela expôs o problema central de Rossellini. Ele tentava transformar a fria Bergman na ardente Magnani. Ele fazia Ingrid andar na lama, vestir trapos, ser natural. Mas isso parecia falso. O público via uma princesa disfarçada. E Magnani, na ilha vizinha, era orgânica como a própria lava. Esse episódio consolidou seu status de mãe eterna de Roma e símbolo de resistência feminina. Ela mostrou ao mundo como enfrentar a traição, não com lágrimas no travesseiro, mas com trabalho. Ela transformou sua humilhação em arte. Rossellini mais tarde reconheceria seu erro. O casamento com Bergman desmoronaria. Ele perceberia que procurava em outras mulheres o reflexo de Ana, mas encontrava apenas cópias pálidas. Mas era tarde demais. Ana saiu dessa batalha com cicatrizes que nunca mais cicatrizariam. Ela entendeu que os homens sempre escolherão uma embalagem bonita, mesmo que por dentro esteja vazia. Ela percebeu que seu destino era ser forte, porque não tinha o direito de ser fraca. Após a Guerra dos Vulcões, surgiu em seu olhar aquele peso profundo e plúmbeo que vemos em seus trabalhos tardios. Ela parou de lutar por homens. Entendeu que a única coisa que nunca a atrairia era seu rosto, suas rugas e seu talento. E foi exatamente para isso, para seu rosto como uma crônica de dor, que ela se voltaria no final de sua vida. Ela faria o que nenhuma estrela contemporânea das redes sociais ousaria. Transformaria sua velhice em um manifesto. Ato 5. A filosofia das rugas. Chegamos ao final. E este final não é sobre a morte, mas sobre o ato mais radical de rebeldia que uma mulher pode cometer no espaço público. Vamos falar sobre o direito de envelhecer. No mundo do cinema, envelhecer é um crime. É um pecado que expulsa atrizes do paraíso. Assim que os primeiros sinais do tempo aparecem no rosto,
A indústria sussurra: esconda isso, corte isso, preencha isso, finja que ainda tem 30. Mulheres se submetem ao bisturi, transformando seus rostos em máscaras congeladas, só para permanecerem no jogo, só para continuarem sendo desejadas. Anna Magnani encontrou a velhice não como uma sentença, mas como uma coroação. Nos anos 60, ela se tornou um ícone, mas um ícone incômodo. Diretores da Nouvelle Vague a respeitavam, mas temiam filmá-la. Ela era monumental demais, pesada demais para o cinema leve e pop daquela época. Ofereciam-lhe papéis, mas com a condição: vamos ajustar um pouco a iluminação, aplicar filtros, te rejuvenescer. Queriam vender ao público a nostalgia da jovem Magnani. Queriam apagar os últimos 20 anos de sua vida. E então, ela proferiu uma frase que deveria estar gravada na entrada de cada salão de beleza. Antes da filmagem, o maquiador se aproximou com a base, tentando cobrir as profundas marcas ao redor dos olhos e da boca. Magnani segurou sua mão e disse: deixe-as. Não ouse tocar nas minhas rugas. Trabalhei demais para conquistar cada uma delas. Pense no significado disso. Para o mundo moderno, uma ruga é um defeito. É um erro no código. É um sinal de que você se deixou levar. Para Magnani, uma ruga é um troféu. Ela via seu rosto não como uma imagem de revista, mas como uma biografia. Cada linha em seu rosto tinha um nome. Aquela marca nos lábios, a dor da partida de Rossellini, a rede ao redor dos olhos, as noites insones pela doença do filho, a ruga na testa, anos de luta com produtores. Apagar as rugas significava trair a si mesma. Significava dizer: toda essa dor não existiu. Toda essa vida não existiu, sou apenas uma boneca. Ela se recusou a anular sua experiência para o conforto do espectador. Nos últimos anos, ela se tornou semelhante a um antigo monumento romano. Os romanos não rebocam o Coliseu para que ele pareça novinho em folha. Eles se orgulham das rachaduras, porque as rachaduras provam. Ele resistiu. Magnani se tornou esse Coliseu. No filme Roma, de Federico Fellini, há uma cena que se tornou sua despedida. É quase um documentário. Noite, uma rua escura de Roma. Magnani caminha para casa, cansada, envolta em um chale. A voz de Fellini fora de cena se dirige a ela. Ana, posso te fazer uma pergunta? Ela se vira. Vemos seu rosto em close, sem retoques, bolsas sob os olhos, pálpebras pesadas, cabelos em desordem. Ela olha para a câmera com uma ironia cansada, fecha a porta na cara do diretor e diz: que pergunta? Me deixe em paz. Quero dormir. Boa noite. E a porta se fecha. Essas foram suas últimas palavras na tela. 1 ano depois, ela morreria de câncer no pâncreas. Mas nessa cena reside a maior sabedoria. Ela se recusou a interpretar o papel de grande atriz. Ela se recusou a entreter. Ela mostrou que uma mulher tem o direito de estar cansada. Tem o direito de não ser bonita. Tem o direito de simplesmente querer dormir e não ser a musa de um diretor genial. Ela desapareceu na escuridão do saguão, deixando-nos com a compreensão. A verdadeira força não está em brilhar eternamente. A verdadeira força está em não temer a própria sombra. Por que ainda falamos dela? Porque suas fotos em preto e branco nos tocam mais do que os vídeos coloridos e de alta qualidade dos influenciadores modernos. Porque estamos famintos por realidade. Vivemos na era dos filtros, do Facetune e da autoapresentação infinita. Todos tentamos vender a melhor versão de nós mesmos. Todos temos medo de que, se mostrarmos nosso avesso, nossos medos, nosso cansaço, nossas imperfeições, deixaremos de ser amados. Magnani provou o contrário. Ela nos mostrou nossos próprios medos e nos fez respeitá-los. Ela nos disse: sua dor não é lixo, é do que sua alma é feita. Sua filosofia das rugas é um manifesto de liberdade. Liberdade da opinião alheia.
liberdade dos padrões de beleza, liberdade de ser e não de parecer. No final das contas, ela venceu o tempo. Rostos bonitos daquela época foram esquecidos. Eles se fundiram em uma massa comum de belas retro. O rosto de Magnani é inesquecível, porque nele está escrita a verdade. E a verdade, como descobrimos no início, embora possa ser feia, é a única capaz de despertar o amor verdadeiro. Anna Magnani morreu, sabendo que não era amada pelos homens. Ela era amada por milhões de pessoas que viam em seus olhos seu próprio reflexo. E talvez esse fosse o amor que ela buscava desde que sua mãe embarcou para o Egito. Anna Magnani deixou a vida assim como viveu, sob os aplausos estrondosos de Roma, que saiu às ruas para se despedir de sua mama Roma. Ela venceu, porque fez o mundo aceitar suas condições. Ela provou que cicatrizes são mais sexy do que pele perfeita, e que um grito de dor é mais honesto do que um sorriso educado. Ela nos deu permissão para sermos incômodos, barulhentos e feios. Ela mostrou que a realidade, por mais rude que seja, sempre supera o sonho artificial. Mas a história da Guerra dos Vulcões não termina com a vitória de Magnani. Nesta tragédia, havia outro lado, aquele que estamos acostumados a ver como vilão. A que roubou Rossellini e partiu o coração da nossa heroína, Ingrid Bergman. Olhando a história pelos olhos de Magnani, vemos em Bergman uma rainha da neve, fria e calculista, que conseguiu tudo: o homem, a fama, o papel principal. Parece que ser a mulher perfeita é um bilhete premiado. Mas essa é a maior ilusão de Hollywood. Se Magnani sofria por ser vista como selvagem demais, Ingrid Bergman passava por um inferno que ninguém imaginava. Ser a Santa Ingrid, o ideal de todos, não é um privilégio, é uma prisão de segurança máxima. E quando Bergman tentou fugir para Rossellini, o sistema a puniu com uma crueldade que Anna Magnani jamais sonhou. A Magnani, ao menos, foi permitido ser pecadora. Bergman, pelo mesmo pecado, foi crucificada aos olhos do mundo. O Senado dos Estados Unidos a declarou oficialmente uma vergonha nacional, e milhões de fãs, que ontem a idolatravam, começaram a queimar suas fotos. Você já descobriu o preço que uma mulher pagou por recusar ser bela, mas sua mente está pronta para saber o preço pago por quem é obrigado a ser perfeito? A história da queda de Ingrid Bergman é a lição mais aterrorizante sobre o que acontece quando a boa menina decide quebrar as regras. Este vídeo vai virar de cabeça para baixo sua percepção sobre quem realmente foi a vítima nesse triângulo amoroso. Clique no vídeo agora mesmo. A verdade sobre Ingrid Bergman vai fazer você tremer.